Salve, Jardim do Verbo. Estamos aqui para mais um podcast MiVVDL e hoje com um encontro magnífico. Estamos aqui com Davor para falarmos sobre a filosofia X. Trazida, transbordada e ampliada por Akel. Não conheço muito ainda sobre Akel. Sei que tem uma live do Bob de mais de 5 horas abordando muitos temas ali com o Akel. Porém, essa live eu vi trechos, ainda não vi completa. Então, após essa nossa dinâmica inicial, eu vou me aprofundar nessa live com muita curiosidade e também tendo mais base para compreender o que foi dito ali, que eu acredito que ocorreu por volta de 2018 ou 2020, esse encontro do Bob com o Akel. Tu se recorda? Chegou a ver? Eu cheguei a ver e foi pouco tempo depois que eu conheci até. Eu acho que foi em 2020, tem uns 3 anos. Mais de 3 anos, na verdade, 3 anos e meio. Já tem, se vai para 5 já. Se foi em 2020, já vai para 5. Eu não lembro a data É, exata, mas foi por aí, 2020 pra cima um pouquinho, até 2021, 22. foi por aí. Depois eu vou. Cadê o Arthur? Tu sabe quando foi essa live do Bob com a Kel? Será que ele tá por aqui? Tu sabe, Reinaldo, quando é que foi essa live do Bob com a Kel? O Arthur falou que não lembra também. Bom, chuta que seja por volta disso. Depois dessa nossa aula, eu vou aprofundar-me nesta outra dinâmica aí do Bob com a Kel. E o que tu pode dizer de forma, a princípio, resumida sobre o que a filosofia X traz em relação a Cristo Lúcifer, em contraste com o que a IDL traz? O que tu sente que tem de ressonância e onde se desencontra até o momento, assim, tu transitando entre as egrégoras? Bom, a princípio são duas escolas, né? E curiosamente elas têm o mesmo nome, só que muda o rótulo, né? Uma é a escola de Jesus e outra é a escola de Lúcifer, só que é a mesma figura, né? A mesma entidade. E aí disso já é um dos fatores incomuns que a gente, entre o início que eu comecei a estudar na Filosofia X, conheci o professor Aqua, a escola e tal, eu vi na internet, né? Foi pouco tempo, um ano antes, né, que tinha acontecido essa live e tal, o pessoal tava ali fazendo vídeo na internet falando sobre. Entre as escolas teve essa conversa aí, ou um mal entendimento, né, dessa, dessas Houve conversas. um embate. Na live chegou a haver algum embate, assim, fervoroso? É que assim, tipo, aparecia muita galera indo no chat ao vivo, tipo, indo atrás do professor Akel lá. Aqui, porque a princípio, igual eu falei, eu conversei bastante com o Rogério, com a galera lá na portaria, né, da escola. Falei, ó, a princípio é só a metodologia que muda, né? A gente vai já abordando o que é a escola, né? É uma escola de espiritualidade, no qual todos buscam evoluir como um ser humano, né? Entender a verdade sobre o universo, sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre si mesmo, né? Conhecer de fato e desenvolver todos esses aspectos. Então, quando surge nesses métodos de você ensinar, aí tem só essa diferença, né? Que o Bob, né, o mestre Bob tem a metodologia dele, assim como os outros mestres da escola dele, né, da egrégora. E na filosofia X também, né? Tem o professor Akio e outros professores. Eles abordam de outra maneira, com o mesmo foco, né? No sentido geral. Até nessas pautas que ele sempre defende, né? O mestre Bob fala recorrentemente sobre o Brasil, sobre o que acontece nessa questão geopolítica. Então, tipo, tem muita coisa em comum. Desde aquela época lá, eu já vi, por que vocês não estão juntos fazendo um podcast, trocando umas Não, cartas é aí, pô, que a gente, por causa de né, a gente tá placa de igreja, acaba sendo por causa disso. sim, Tu que a gente vê, tá pra falando a tu ter mesma uma ideia, língua.
Por que que não tem tantos alunos da IDL aqui também, sendo que eu faço parte de lá? É por causa de atrito idiota, entendeu? É domínio, é questão de espaço, é questão de propagação de eco, aí fortalecimento de ego. Então fica essa questão assim, treta de reininhos. Ao invés da gente ser um grande reino, de fato, aí fica essas divisões por causa. Não, meu eco é o mais consistente. Não, o meu eco é o mais simétrico. Aí fica as disputas de toros, que a gente tá Sim. cansado de ver. Aí eu se aproximei, né? Tanto que eu, se não me engano, foi uns 6 meses ou um ano depois que eu conheci a Filosofia X, eu se aproximei da Escola de Luz para conhecer o pessoal, né? Ver o que eles estão falando, o que eles estão vivendo, né? Qual é a coerência disso tudo. E a princípio, né, modéstia à parte, eu sempre fui um estudioso, assim, do meu jeito, né? Aprendendo a enxergar com empatia a visão do próximo, ainda que eu não concorde, né? Porque a princípio, né, como já estou estudando há um tempo, eu não fiquei barrado nos rótulos, né? Nossa, escola de luz, isso daí é uma seita, tá amarrado. Os pensamentos comuns, né, do coletivo, como a escola fala, né? Então, Nossa, tipo, a mas já gente teve gente que tentou me amarrar esses tempos, viu? Que eu tô agora adentrando grupos diversos. E num desses grupos diversos, quem que se levantou contra meu. Quem que se levantou como meu inimigo? Os crentes, óbvio. Os crentes me amarrando, amarra Satanás. Ai, muito engraçado. sim, sim. Mas é curioso, porque assim, a gente, assim, igual você falou, né? É o reino, né? Não pequenos reininhos divididos. Porque isso é má comunicação, né? É a forma que É se o reino propaga a mensagem. humano. É o reino Sim. humano. Então, quando você entende isso, a gente, como irmão mais velho, por estar buscando nessa caminhada, né? Pode ser algo que, tipo, você percebe assim, pô, é a reação natural dele. Porque se ele entendesse a mesma linguagem que eu tô falando, se ele entendesse o que que é isso, de fato, ele não ia ter essa reação. Pelo contrário, né? Ele não ia ser reativo, né? Então é a parte do ego, como você bem falou também. Que acontece em todos os lugares, é fator Todos do os ser lugares. humano. Não tem como. Então, tipo, eu cheguei e me aproximei, conversei com a galera, a princípio, né? Aí tava com meio que essa fumaça ainda dessa névoa aí que eles estavam brigando no escuro, né? Até essa metáfora é interessante, porque tava batendo não sei na onde, tipo, mas o Batendo que é isso? Que nada. não sei o quê. Não, Mas e em vez fica de. em si mesmo, porque tá falando a mesma coisa. Sim, eu falei, mano, mas a gente tá falando a mesma coisa, cara. Aí a galera, né? Não, mas por que o professor Akel, né, não fala disso, não fala de tal? Porque a metodologia é diferente, né? Se você for Sim. tratar, vamos colocar na sociedade, né? A sociedade está doente. Você quer tratar os sintomas ou a doença em si? Tem que ver pela raiz. Aí, beleza, aí eu respeito como você vai é, efetivamente trabalhar, igual eu vi, sempre enxerguei essa coerência na escola do pessoal trabalhando, se motivando nas redes, né? Se movimentando na escola toda, né? A escola de luz, o pessoal é bem unido nisso, trabalhando, divulgando as lives do Bob, os vídeos, cortes e propagando essa Muito conscienciologia, orgânico. né? O funcionamento É, da ideia é muito orgânico. pra galera despertar, né? Organicamente, pô, algo tá errado, né? Como assim? A gente tá vendendo nossos recursos naturais, né? O Brasil, como assim? Essa coisa da política, direita e esquerda, esse teatro. Então tem muita coisa assim que, pô, não tem assim nenhum tema assim que eu falar, pô, a gente discorda disso, mas é mais da metodologia. Como a gente vai abordar isso com as pessoas? Porque se eu chegar em um crente, eu começar a falar de Lúcifer ou desses temas, né? Pô, já vai vir todas aquelas barreiras dele, que é natural, é até previsível isso. Você não vai esperar chegar lá num crente, num cristão de modo geral, e querer falar igual a gente vai conversar aqui naturalmente, que a gente entende Dizer que o todos esses degradês, né? luciferianismo é o cristianismo original. Pronto. Buga a pessoa. Sim, sim, sim. E justamente é o mesmo sintoma que a gente vê, né, igual você falou, né, do cristianismo. Pô, olha o que o cristianismo se tornou, né? Eles estão brigando com as sombras, né? Tipo, um acusando o outro. Não, aqui tem a salvação. Essa denominação é católica, evangélica, crente, protestante, não sei o quê. Mas, pô, tirando isso de lado, né, igual Jesus mesmo falava nos evangelhos. Pô, se ele não tá contra nós, se ele está a favor, tá na mesma trincheira ali, né? Tá falando a mesma língua, só que com sinônimos diferentes, pô, a gente tá do mesmo lado, né? Ele falava sobre isso. Então, a princípio eu já quebrei, tipo, todas essas barreiras, né? Porque eu sempre estudei, sempre fui
é, sedenta assim pelo conhecimento, pela sabedoria e poder até explicar para outras pessoas, porque eu conversava com as pessoas e falava, não, mas ele falou isso. Então, esse período foi ativo até nas lives do Bob. Eu comentava lá com a galera, porque estava estudando sobre geopolítica e tal. Aí ele via que, tipo, né, a gente trocava ideia ali numa boa, ele respondia, via meus comentários. Aí eu conversei com muita gente, né, aqui na portaria. E na Filosofia X também. Assim, conhecendo um pouquinho ela, deu um mês que eu conheci a escola, aqui de São Paulo, onde eu moro, né? Eu já peguei o contato das pessoas, dos professores, quis me aproximar. Aí dessa Um aproximação, específico. sim, Ai, que legal. aí eu já conheci eles, né, pessoalmente, do que deu nem um mês, né, a gente conhecendo, e eu vi a coerência das pessoas, né, essa justiça, né, que são pessoas sinceras, Tem honestas. sinuca lá? Tem sinuca? Ah, não, sim. Eu Então, a gosto, viu? princípio, Eu gosto. sim, a princípio a escola que tem mesmo é lá na nave mãe, que o professor que eu falo, a nave mãe é a escola fundadora, Eu que é fui a principal na lá Nave em Mãe. Santa Catarina. Santa Oi? Catarina também. Eita, o povo é tudo de Santa Catarina. Eita. Então, é isso que eu, de outras coisas do começo que eu falei, mano, vocês são vizinhos aí, cara. Como é que vocês não marcaram alguma coisa? Não, vamos conversar aqui, Pensa bora. um ir Né? comprando de um lado, outro ir comprando do outro, de repente tá lá a cerca vizinho, aí tira a cerca, é o mesmo reino. Pronto. Sim, sim. E, tipo, tem um meme assim, que a gente já passou dessa história e pode zoar um pouco, tipo, é tipo um meme na internet, sabe? Que um cachorro tá latindo dentro do portão, aí outro cachorro tá latindo do lado de fora, aí o portão é automático, ele abre, né? Passa a cancela assim, aí os cachorros ficam se encarando e fica latindo e depois para. Ué, não tem nada que impede a gente, sabe? Tipo, não tem nada contra, na verdade. Então, tipo, é Exatamente. engraçado isso aí. Nada contra além das próprias sombras. Sim, sim. É sobre. E aí eu fui Igual lá, né? Tipo, no vai encontro falando aí, que era rapidinho, que eu vou aniversário no do. carinho do mosqueiro. Eu não sei onde Ah, tá, está. beleza. Rapidinho. Onde que foi parar esse dano? Eu não passei com ele pra canto nenhum. Pessoal, mandei ali no grupo, viu? A live que teve com a Kel, Escola de Jesus contra a Escola de Lúcifer. Contra Beleza, não, né? vamos conversando aí, gente, que eu vou ter que tomar banho. Beleza. E aí, Reinaldo, beleza? Ô, Dava, que bom você por aqui, mano. Satisfação te ver de novo. Tudo bem Igualmente, mano, comigo, e você? satisfação. Ô, Ô, viu o valeu. podcast lá que você participou aqui, né, em São Paulo, lá com o Messi Bob, a galera. Aí Ah, eu você fui lá, viu? ó, acho que esse cara aqui é o Reinaldo. Aí quando você falou, pô, eu sou o Reinaldo e tal, eu falei, ah, Cara, eu tava muito feliz lá. Foi muito bom mesmo. É muito legal Sim, encontrar conta fisicamente, pra né? gente. Conta pra gente uns detalhes aí. Como é que foi essa experiência? Que tu achou de mais interessante lá na disputa do PCO e IBL? Ah, eu acho que o coletivo vai entender, né, que mesmo os opostos podem se unir em prol de uma causa maior. Por exemplo, combater a fome deve ser prioridade em ambos os partidos. Né? Tanto o PSOL quanto o MBL têm essa visão, porque eles quiseram participar de um projeto social chamado Uni Brasil, que visa doar alimentos carentes para pessoas carentes. Alimentos carentes foi complicado. Alimentos para pessoas carentes. Então, é o que o mestre Bob sempre fala. Nós, mesmo de direita ou de esquerda, temos que focar no ponto em comum. Qual é o ponto em comum? O que nos une? Né? Vamos acabar com a fome no Brasil? Vamos fazer o quê? E nisso o PCO e o MBL concordam em ajudar as pessoas necessitadas. Então, deu certo esse projeto, foi muito legal. E a energia de estar lá com os irmãos, de estar lá com pessoas que pensam parecido, igual eu estou aqui agora, né? Pessoas que têm uma consciência elevadíssima. Ah, é muito bom, né? Parece que está flutuando na realidade. Então, a gente se sente muito vivo. Tu mandou a live lá no grupo do PCO? Mandei sim, mas o Bob já privou ela. Mandei no dia que foi lançada.
Ah, sim. Ah, mas vai sair os cortes, né? Eu vou até reentrar no grupo para ficar mandando os cortes também. Ah, sim. Porque também, se ficar dando muito spoiler, né, eles não vão querer assistir o programa. Então talvez o Bob tenha privado, assim, por isso, porque vai sair dia 2, né, o programa, então todo mundo quer saber quem ganhou, quem... Aí a gente vai soltar os cortes mesmo ali no É, se eles PCO, no forem YouTube. soltando de corte, a gente ajuda a propagar. Isso, boa. Agora, voltando para o assunto, onde é que a gente tinha parado? Lá da sede, tanto da IDL quanto do Akel. É Akel a pronúncia, não é Akel. Sim, é ACO normal. Que até é uma sigla do nome dele, né? Não é algo que ele deu nome, é só as primeiras iniciais do nome dele, que é Adrian Krishnamurti Edin da Luz. Aí ele juntou e fez Que da só hora. essa acrônimo, se eu não me engano, né? Interessante. Aí ambas as sedes são lá em Santa Catarina, olha só, cara. Sim, Como tudo é simétrico mesmo. sim. E aí, tipo, eu tava falando que assim, eu conheci, né, dentro de um mês, né, conheci o pessoal da escola, né, Filosofia X, conversei com o pessoal aqui de São Paulo, e aí ia ter um encontro do aniversário do professor, né, para reunir as escolas, né, do Brasil todo, para estar em um só lugar, a mesma coisa, assim, né, compartilhar e viver essa experiência de a gente estar falando a mesma língua nesse mesmo espírito e aproveitar esse momento único, né, que sempre você for unir, sempre você vai trocar essa energia de conhecimento, de experiências e é difícil encontrar até pessoas que você fala dessa mesma forma, nesse mesmo espírito. Então, eu fui lá e fui em Curitiba, né, no Paraná. Eu saí aqui de São Paulo com ônibus com a galera e fui lá, ficamos 2 dias lá em Curitiba e conheci ele pessoalmente até. Conheci todo mundo ali, a gente trocou uma ideia legal. O pessoal é muito gente E boa. ele é bem E, acessível nas redes? Como é que é assim? sim, não entendi a. Ele é acessível, ele responde a galera? Como é que é? Sim, sim. Como tem muita gente, aí não dá pra você chegar ali próximo Sim, toda hora, mas tem momentos que só de estar perto, que desde a primeira vez eu fiquei perto ali, né? Sempre se aproximei ali, fiquei escutando, atento, querendo aprender, querendo entender mais sobre, né? Porque a princípio 30 dias, né? Eu estudando ali todos os dias, tal, participando ao vivo até da aula, mas eu tava nesse processo ainda, mas já muitas coisas que eu já enxergava com eles por ter essa base de ter sempre essa curiosidade de estudar, dessa sede de saber sobre as coisas, entender. Então, eu fiz perguntas, conversei diretamente com ele, a gente até, um momento ali que a gente foi no shopping perto do hotel ali, ele conversou com a galera, ele sentou na mesa ali com a galera, ele ficou respondendo perguntas, conversando com todo mundo, ele, né, ensinando, dando algumas dicas sobre a forma de abordar, né, de você falar sobre as coisas. Enfim, ele é super gente boa, assim, é, não só dessa vez, mas de outras vezes que, né, foi em 2022, né, que eu fui lá. E eu fui em outros encontros e conversei com a galera pessoalmente, não só de lá do Paraná, que se encontrou nesse lugar, né, em Curitiba, mas outras vezes que foi até aqui em São Paulo, que aí teve, né, o snooker, né, que é um esporte, uma modalidade de você sair da teoria, né, de ficar lá e tal, gosto. gnose, espiritualidade, mas colocar o equilíbrio entre a mente e o corpo, né? Porque Ver o a princípio, corpo ali, bateu daquele jeito, vai só desse sim, jeito. Tu vê ali o tabuleiro na sim, prática. porque, tipo, a princípio é muito fácil, né? Ah, só encaixar pra bola ali e tal. Ah, sinuca, isso aí é fácil, mas precisa ter um equilíbrio tão, né, puro, assim, nessa sinergia entre a mente e o corpo, que você demanda a força correta, a velocidade correta, não é todas as vezes que você vai se sobressair, pelo contrário, né? Exige assim de você uma concentração, um controle, uma estratégia, né? Porque, resumidamente, o snooker ali, que é maior que a sinuca, é um xadrez com bolas, né? Você joga ali, tem Sim, toda a temática do xadrez de você fazer certas jogadas, ou de estratégia, né? Mas exige totalmente esse foco, enfim, são coisas práticas para você aplicar na espiritualidade. Como qualquer outro esporte, assim, se você se aplicar e se dedicar e se superar, se vencer, né? Essa questão até do domínio do ego, né? Que você fala, ah, pra que isso? Ah, não, você tá errando demais. Não, isso aqui não serve para nada, você nem vai. Sabe? Então é algo que você tá constantemente ali, né?
se podando, se lapidando e Uma se coisa que eu superando, né? notei nessa disputa do kart da IDL, que apenas quem ficou numa boa posição ali se recordou do seu posicionamento. Quem ficou lá pro fim, nem lembro, nem sei. Mano, é isso. Se eu não ganhei, então eu não preciso nem saber que posição eu fiquei. Sim, tem isso também, né? O kart ali, tipo, é bem bacana eu ver um pouquinho do programa, né? E tem essa questão de levar a sério, né? Porque a princípio tem essa parte que une esses mundos, que realmente é algo. Mas exige também da gente dessa questão competitiva de se superar, não que você vai competir com o outro e vai brigar, essa coisa, sabe? Mas de realmente de quebrar seus limites. Até é isso que eu sabia. Porque eu vi lá a galera falando, até falando com o Reinaldo, né, no podcast ele que tava comentando. Teve gente que tava dirigindo ali pela primeira vez, né, o kart, né? Pô, é algo que é difícil você de primeira já pegar, sair aí dando a volta e competir. É legal isso Lógico, daí. A pessoa vencer já me seus medos, né? identifico Seus ali. bloqueios. A pessoa traz força até de outras linhas. Sim, Tanto sim. que a menina que ganhou, a Michelle, ela teve até trauma com acidente. Então, olha a superação que a menina teve que ter para se colocar numa Taurus ali à frente de todos, cara. Tava ela e ela Sim. ali na pista, ela e Deus. Muito foda isso. Uhum. E qual a preciosidade em síntese que a que eu lhe trouxe que tu pode compartilhar com a gente? Assim, para uma pessoa que, tipo, busca de viver uma vida com propósito, que você dá esse propósito sobre Deus, sobre si mesmo, sobre várias coisas, você encontra, acredito, em vários lugares. Depende mais de você do que o ambiente que te fornece essa oportunidade, né? Mas em relação à Bíblia, sobre Deus, sobre Jesus, assim, é um lugar que eu aprendi e a valorizar mais essa questão não só histórica, mas real, né, da natureza, como o verbo, a consciência está em todas as coisas, está dentro de nós, a vida em si, tudo isso tipo ganha mais tons, né, como a gente fala aqui do aspecto da Sim. consciência pela luz, né, porque a princípio você vê, meio por cima, meio leigo, aí depois você começa a aprofundar, tal, ainda muita teoria, ainda que você estudou muito, mas é muita teoria e na prática, como é que você vive isso, né? Porque as pessoas Uhum. ainda têm medo de algumas Como coisas. viver a espiritualidade? Sim, sim. Então tem muitos bloqueios, etc e tal. Ainda mais hoje em dia, né? Que a gente tava conversando agora há pouco, que a Évora tava aqui, né? Aí tem a galera na internet que é meu xarope. Não, mas Jesus nunca existiu. Que o cristianismo, que não sei o quê. Para meu amigo, das conversas que eu já tive, que eu já conversei com muitas pessoas, né? Eu cheguei nessa síntese, igual, né? Na Filosofia X. Não importa se existiu ou não. Ainda que tenha fatos sobre isso, né? Tem fontes sobre isso, eu não vou te indicar, porque a pessoa vai, não, mas isso é adulteração, não sei o quê. A pessoa Sempre simplesmente não cabe uma quer. desculpa. Sim, vai sempre tem uma desculpa. E para isso, o diabo, né? O ego humano, tá sempre ali 1000 vezes à frente nesse sentido para arrumar essa desculpa, né? Mas, enfim, eu cheguei nessa conclusão que simplesmente o aspecto ali do arquétipo da consciência é algo perfeito para você conhecer a si mesmo, se dominar, se valorizar, se equilibrar e viver uma vida. Então é sabedoria pura, é algo que você coloca em prática e você vai ter um resultado. Então não é uma fé, uma crença cega que você quer acreditar. É o último passo até que você vai galgando, né, essa montanha, ou então, né, persistindo nessa jornada, nesse caminho. Que é o quê? É o saber. Eu sei ou eu não sei. Então, você não acredita mais. Sabedoria, entendimento, conhecimento. Isso. Você não acredita porque em outros lugares, né, a princípios, né, quando a gente buscava, no início da jornada, a gente acreditava. Não, mas acredito porque fulano me falou, o rabino, o pastor, o padre, O né? Então, eco. Acredita pessoas, no eco. E sim, agora, assim, o problema do cético é que ele quer matar todas as crenças. Para ele, nenhuma crença serve. Só que nós somos feitos de histórias. Nós somos feitos de acreditar nas relações que a gente constrói. E isso tem uma crença. Isso tem um envolvimento que tange as emoções, os pensamentos e o sobrevoar disso. E as pessoas querem matar tudo que nos constitui para cair no sim. nada
e se recordar que, pô, é melhor estar na vida. Não, mas disso, assim, até aprofundando até na área da psicologia, por exemplo, eu gosto muito, eu estudo um pouco sobre, não academicamente, como na faculdade, ainda não fiz nenhuma, mas explica sobre isso, porque esses fatores, né, sobre essas pessoas, aquilo que elas criticam, que elas julgam, que tem mais esse fervor, digamos assim, o que ela mais odeia, fala mais sobre ela do que o objeto em si, né, que você está Com observando. certeza. Então ela não acredita em si mesma, ela não tem essa confiança em si mesma. Então, tipo, não adianta a gente chegar na pessoa e querer convencer. É a mesma coisa do contrário do crente, que ele acha que está ali, na verdade, a absoluta dele, que a denominação dele é a verdadeira, e as outras estão erradas, sendo que tem mais de não sei quantas milhões aí de vertentes, né? Mas aí tudo bem, né? O que eu falo é assim, que tipo, pega um exemplo básico de referência, que é Jesus, um ser humano perfeito, né? A justiça, a sabedoria, algo que você, vivendo numa sociedade, você vai saber se portar, né? A hora de falar, a hora de não falar, a hora de aplicar aquilo que você estudou, se dominar. Enfim, tem vários aspectos ali, arquétipos mesmo, de sabedoria da Bíblia em si, de modo geral. Mas Jesus é o exemplo principal, por causa que é o verbo, né? O verbo, a palavra, a sabedoria, que conecta todas essas Como que se coisas. reúne? Sim. Então, tipo, não tem desculpa para você chegar, li a Bíblia, li o Novo Testamento, conheci ali Jesus, conheci, né? E ficar de braços cruzados ou não ter uma postura, tanto de praticar ou não praticar, né? E é a sua escolha. Aí cabe a você, né? O que você quer viver? Qual é a sua verdade? O que é a verdade, né? Então, disso daí, na filosofia X foi um divisor de rios que antes eu buscava, por exemplo, eu estudava por conta própria, aí eu estudava com o Caio Fábio, né? É o carinha lá que Sim, ele, dos estudos dele, ele falou, não, Jesus é a referência. chave hermenêutica. De tudo que você for ver na vida, na Bíblia, e tudo, você coloca Jesus como parâmetro, ele é a régua, ele é a pedra de esquina, né? Dos construtores lá, que a galera, né, tem até Pedra um angular. salmo sobre isso. O Sim, topo da sim, pirâmide que eles jogaram no escuro. sim, Só que é o topo da pirâmide, só que é a pirâmide toda. É a síntese lógica que sim, eles sim. jogaram no bueiro. E aí daí eu já comecei a tipo, abrir, expandir os horizontes, né, a consciência para me aprofundar ainda mais, porque eu ainda vi que o Caio Fábio não se aprofundava sobre essas coisas. O Prosaco, por exemplo, ele já foi mais além do que ele, né? Porque, por exemplo, o Caio Fábio não tem essa questão de Cristo Lúcifer. Para ele, Cristo, né, Jesus é uma coisa e Lúcifer é outra. Até inimigos, né? E a gente já sabe dessa história, né? A gente já estudou e viu que, tipo, tá falando da mesma coisa. Uhum. E se for É a pegar mesma na coerência missão, da é o Bíblia, né? mesmo percurso. Sim, se for pegar na coerência da Bíblia, você entende. E um dos métodos, né, que eu consegui compreender, que você discerne justamente sobre isso, não sobre a Bíblia, sobre as outras coisas, é essa questão de ter essa honestidade intelectual, sabe? De você não isolar o texto fora de contexto, você estudar ali a Bíblia, né? Igual eu estudei o Novo Testamento, o professor A, com a Bíblia e tudo. E ele te dá essas chaves que a Bíblia, né, em última análise, se você for pegar a síntese, é um livro mais de você entender do que você interpretar. Porque os próprios autores, né, Jesus, ele dá a fórmula ali. Ele fala a parábola, mas ele explica. Ele conta a narrativa da história ali, os discípulos, né, João, Paulo, Lucas, Mateus, enfim. Mas ele está explicando tudo ali que aconteceu. Cabe a você conectar os pontos. Ó, esse evangelho falou uma coisa aqui, que lá no Velho Testamento tem um salmo. Aí, beleza, é uma interpretação Vale até uma sua que você síntese conectou. que o Bob trouxe. É o louco, só louco ele não explica. Alguém que explica, ele não é só louco. Ele tem coerência, consistência. Sim. E isso daí é algo que resolve praticamente todos esses problemas que a gente vê hoje em dia no cristianismo, que é uma vertente assim que até hoje em dia, se as pessoas perguntar se é cristão, né? Você fica até, pô, qual cristão? Porque cristãos que você Uhum. for taxado vai ser esses como esses que estão aí, que não sabe nem quem Jesus é, né? Não entende qual é o propósito de Jesus, qual é a Por isso que a função gente fala dele. que é luterano e não exatamente cristão, muitas vezes. Uhum. Sim, porque as pessoas, tipo, vai taxar o quê? A cristão. Ah, apoia Israel, apoia a direita, Deus, pátria, família, essas coisas que, tipo, pô, não tem nada a ver com Jesus, sabe? Envolve. Jesus veio acusar isso. Esses mesmos fariseus que perpetuam esse mesmo eco em Israel hoje. Sim, sim.
que cometeu o mesmo erro lá que no Velho Testamento, né? Samuel lá, né? O profeta fala, quando misturar religião e política, vocês querem um rei, então vocês vão se tornar escravos desse rei, né? Dessa questão política, porque é muito mundana a política em si, porque envolve vários egos, né? Ou o inconsciente coletivo. E você não consegue atender todo mundo. Um representante do povo, um rei, um político, nunca vai agradar a todos. Então ele tem que ser justo. E ai daqueles que são ainda justos, porque, tipo, se esses ainda erraram, porque o todo é muito difícil de você Mas agradar de todas modo geral. essas esferas não podem se comunicar, estar interligadas? Já que ambas servem o povo, como que funcionaria de forma assim, sendo tentáculos tão distintos, sem conexão? Peraí, eu não entendi a pergunta do A áudio baixo. religião e a política, tu acha que elas não devem dialogar? Que elas devem, de fato, se manter como tentáculos separados, sem comunicação entre si? Ah, não, sim. Entre o diálogo, como a gente fala aqui na sociedade, sempre deve haver. É a mesma coisa daquela tesoura que fazem com a política, ou desculpa, a religião e a ciência, né? Não, mas é coisa distinta. Que a ciência é algo fato e a religião não tem nada a ver, não é algo, é um fato provável. Mas nesse tecido da sociedade, nesse grande tapete aí, né, que a gente vê vários degradês de cores, precisa ter essa conexão. Só que eu digo assim, igual a bancada evangélica do Brasil aqui. É uma vergonha, né? Bancada política religiosa que quer se envolver em pautas que não tem nada a ver. É Então, interesse tipo, próprio. então, E é muitas isso, vezes basicamente isso, é o preconceituosos, ego, né? Tipo, esquizofrênicos. sim. Porque quem vai ser o justo que vai falar, não, até aqui eu posso ir, que tange algo que vai afetar a sociedade, além das questões da religião em si, né? Não, mas ele quer aglobar várias coisas, né? Colocar ali e, querendo ou não, colocar a crença dele. Então, o juízo de valor dele não vai nem ser sobre a sociedade, o que é certo para o todo, para a justiça, para os, né? Não só para os seus, né? Do seu meio ali. Então, é nisso que as pessoas misturam e não dá um juízo correto, né? Como a gente vê na própria corrupção. Porque eu digo assim, a política em si já é mundana porque é muita politicagem, né? Já vê aí que você quer fazer uma coisinha, você tem que agradar fulano de tal. É uma coisinha assim que, tipo, é muita mesquinharia, né? É muito mamon, né? Como a gente vê aí o Mestre Sim. Bob sempre É o falar. servo de Mamon, puramente. Servos da Que a, Kundalini de Mamon. sim, que a galera, inclusive, né? Uma das coisas que eles não estão atentos sobre isso na questão do Apocalipse, por exemplo, né? Que aquela meretriz que tem um espírito chamado Babilônia, que, né, foi, né, com todos os reis da terra, justamente sobre isso, né? Que ela atraiu eles sobre essas promessas de dinheiro, de até nessas imoralidades, digamos assim, né? Tem muitos casos sobre aí, sobre essas chantagens, né, que esses políticos se envolvem, e sabendo disso, como eles são falhos justamente nisso, serviços de inteligência se aproveitam disso. Então, nações estão à mercê de um certo lobby e que você não pode falar nada contra, porque senão você é acusado de todo ismo, né? Então, Uhum. quando mistura isso, esse lobby religioso e político, se torna um fanatismo. E só da política já é fanático, porque eles pegam um lado só. Não, eu só enxergo com um olho, é a direita, é a direita. Ou então eu só enxergo com o outro olho, é a esquerda. E Muito aí todo mundo já esquizofrenia. fica cego. Eles querem representar a nação, mas amputando uma das perspectivas essenciais para a manutenção do equilíbrio. Isso não tem sentido algum. Sim, sim. Aí por isso que vem esse projeto, né, do Bob que eu fiz no início, que eu vi assim que é interessante e é o futuro, vai acontecer independente de algum momento, né, a gente não sabe quando, mas com a chegada da IA, né, da tecnologia avançando, o poder vai estar na mão do povo. O O poder, na Congresso verdade, o online já sistema, é real. O Congresso online já é real. Não tem ser humano que vai acordar disso. Agora, a questão é como implementar. A gente está saindo da inércia, rompendo a inércia, para trazer algo que já é real, mas de uma forma palpável, que se torne um hábito, que já é um hábito, essa circulação de informação online. Agora, trazer isso para onde importa é essa inércia que a gente está rompendo agora, no presente. sim, sim.
que é algo assim que já existia assim no próprio nome da democracia. A galera se engana, né, entre essas camadas, né, essas bolhas da internet que a gente se encontra aqui no Telegram e tem várias outras, né, que falam, mas o sistema, aí conspiração. Mas o sistema, né, sempre foi o povo. A democracia, o poder emana do povo, sempre foi esse. A O galera que Estado não é o entende que o povo. quê? O Estado Sim, é o povo. sim, é o povo que, corrompido pela cultura da sociedade que ela cria e cai em narrativas, que é aí que define, né, qual rumo que ele vai. Porque Que a por galera isso chama de que você pacto vê. cultural. Sim, sim. Por isso que você vê sempre essa polarização indo para um lado da direita, outro lado da esquerda, de tempos em tempos. Porque você vê, não é algo natural do povo que anseia isso, mas que alguém quer e faz o povo ficar cutucando, assim, né? Para ir em uma certa direção. Então, é o efeito até manada, né? Cena. Psicologicamente, né? Como aquele Red Pill falou, movi a cena, hein? Movi a cena com a história do Monark. Quem quer fazer isso? Sempre tem. Sim, sim. Então, por isso que vai de encontro juntamente, não só nesse fator político que a gente estava falando, né? Mas da espiritualidade religiosa, digamos assim, no sentido original, né? Que é religar o homem a Deus. Onde o poder está na sua mão, você tem o direito ali de escolher as coisas e podendo votar, né? No projeto que vocês criaram, né? Eu me represento lá. Você na internet, você já consegue hoje em dia ter voz, todo mundo vai te escutar, todo mundo pode falar a mesma língua, só precisa entender, unir esses opostos, digamos assim, onde todos estão falando a mesma língua, só que com rótulos diferentes, sinônimos diferentes. Só que a gente Parar lá quer toda a mesma coisa. não cairá no esquecimento a proposta dos políticos. A gente vai estar supervisionando, porque a gente colocou o cara lá para cumprir essas propostas. Se a gente vê que ele não está se movimentando em prol disso, então começa a negativar o cara, até ele ir para a quarentena. Se ele não resolver sair da inércia, aí o cara perde o mandato, porque ele já não está representando o que ele mesmo disse que iria. Através dos Justamente. votos. Ele recebeu os votos para cumprir aquilo que prometeu. E isso muito conecta com, assim, nessa questão que na filosofia X o professor Sacco sempre fala, né, na geopolítica, que ele sempre é atento com essas questões. Ele fala sobre isso, como a IA, a tecnologia, como a geopolítica se movimenta através disso tudo e a revelação, né, o apocalipse está acontecendo diante de nossos olhos, né? Então, quando fala de Agenda 2030, dessas coisas, né, é algo que pode afetar a sua vida, né? Que, tipo, por exemplo, em certas áreas de profissões, se você não se atentar, você até 2030 você já não vai ter mais como atuar nessa profissão. Então você vai viver à mercê de um governo ou ainda de um regime, né, de governo, porque ainda está em transição, igual a gente está falando. Isso daí é real, o poder vai ser do povo ainda de decidir essas coisas, mas quando que vai ser, né? Então precisa essa conscienciologia, né, se propagar cada vez mais organicamente. Mas enfim, se a pessoa não se adaptar a essas coisas, ela vai ficar à mercê de uma renda básica universal, né? Que hoje em dia é falado aí e não é mais conspiração da internet que a galera falava, né? E falava-se há, sei lá, 4 anos atrás, 5 anos atrás, a galera, não, para, você tá ficando doido. Mas, tipo, você vê as pessoas lá, o Sam Altman, né, criador do ChatGPT, né, os CEOs aí, o pessoal bilionário, eles falam, né, que muitas das coisas que o ser humano fazia ou faz ainda, ele vai ser substituído porque uma IA, uma inteligência artificial, consegue reproduzir, consegue trabalhar. E isso vai automatizar ainda mais as coisas e vai tirar o emprego de muita gente. Aí o que, que acontece, né? Isso é uma coisa ruim, mas também força as pessoas a vencer seus próprios medos e buscar evoluir, né, na sua área profissional ou buscar outra área, Todo que é mundo tem algo que se difícil. reinventar. Sim, tipo, algo difícil, mas, tipo, é a vida, cara. Você tem que sobreviver. Ou pelo contrário, né? Você tem que deixar de sobreviver para viver, de fato. Não ficar à mercê desse jogo, sabe? Então, tipo, sempre se evoluindo, se adaptando em todos os aspectos, né? Só na espiritualidade, né? Mas sim na sociedade, de forma prática. E de twist, tipo, onde você passar, você vai ser essa pessoa que vai ajudar muita gente organicamente, de que elas têm esse propósito maior e precisa ser descoberto, porque, tipo, muitas pessoas também, tá nem aí, tô só sobrevivendo aqui, né? Então, tipo, vai ter mais tempo para essas pessoas
ter esse choque de realidade e decidir mais sobre essas coisas, sobre si mesmo e despertar essa curiosidade, essa sede sobre a vida de modo geral, não ficar só a manchete de jornal ou então do que propaga na mídia normal e, tá, sabe, só repercutindo essa mesma coisa que fica aí de tempos em tempos. Exatamente. A gente tem que fortalecer o eco que tem como base o amor e a honra, porque aí não se desfaz como um castelo de areia. É isso que a gente está aprendendo na prática. Dá um salve aqui para o chat. Salve, Dalis, Rodi, que já estava por aqui, Reinaldo, o Arthur estava por aqui. E eu vi agora que ele perguntou se eu sou de Pernambuco. E eu morei em Pernambuco, minha filha ela é recifense, só que neste momento eu estou em São Paulo. Mas tenho vínculo com Pernambuco ainda. E se eu não me engano, o Arthur, ele mora no mesmo bairro que o pai da minha filha mora. Acredito que seja isso. Ele é dos Guararapes também. Depois, quando ele vê, ele confirma pra gente se ele é lá dos Guararapes. Ô, Reinaldo, tu sabe de onde o Arthur Lu é? Se ele é do Jaboatão? Eu acho que sim. Ele era aquele cara que tinha uma hamburgueria. Era ele mesmo. É que ele mudou de profissão agora e tá morando em outra cidade. Se não me engano, ele tá em São Bento agora, do sul, da Tá Dueda. falando muito baixo. Tá baixo? Tá, deixa eu aumentar seu O... microfone. Então, eu não sei exatamente onde ele tá morando agora, mas eu sei que ele tem essa conexão aí, lá dessa cidade que você falou aí. Sim, Pode, eu lembro dando pra disso. ouvir? Sim, Uhum, tem que então perguntar sim. pra ele depois. Mas ele já mudou de cidade, né, também. Ah, de boa. E, bom, vocês do chat querem perguntar alguma coisa, acrescentar algo? Tu acompanhou algo do Akel, Rinaldo? Não, não. Só o Davor mesmo que eu escuto ele, assim, quando ele tá no chat de voz com a gente. Mas o Akel não. Eu também ainda nem me aprofundei muito na live que o Bob fez com ele. Vi poucos trechos. Dessa live aí tem até duas, na verdade, eu acho que tem umas 12 horas de live. 12 Teve horas? essa. Porque teve essa uma de 5 horas, se eu não me engano, e teve outra de 6 horas. Aí eu vi em partes das duas. Nossa senhora, mas nossa, que treta prolongada foi essa? Amor, hein? Foi. Na época deu um. É igual eu falei, tava essa neblina aí, a galera lá tava apontando pra todo lado e. Falei, gente, mas que é isso? Mas estavam os Aí. dois lados se degladiando? O que tá acontecendo? É, então, eu não sei quando começou isso, né? Mas pelo que eu vi, foi só um mal entendimento a mensagem propagada ali não chegou. E eu vi que, tipo, tinha comentários assim na live perguntando pro professor Aka, você conhece o Bob Navarro e tal? E normal, né? Como vocês fazem, né? Mas aí não sei em que nível, em qual ponto, né? O pessoal tava perguntando e como era essa abordagem, né? Porque a escola, né? É uma sala de aula ali. Você chega lá, ele tá passando o estudo, então falando lá. E se você chegar falando um monte de coisa no chat lá, perguntando e até importunando, ele vai te responder de outra maneira, né? De outro tom, ou então E como o ignorar. Bob faz também. Sim, sim. Então, tipo, eu não Belíssimo. sei qual foi o ponto inicial disso daí e tudo. Mas, enfim, o que eu vi da live é que, tipo, é igual eu tava falando, assim, se você for ver, tá mais uma interpretação do que tá sendo falado ali. Porque você já tá com um freio na mão de querer entender antes, entender por si só e não o que ele falou Ah, exatamente. Então, tipo, ficou um telefone sem fio dos dois, assim, de não chegar e conversar. Igual eu falei, pô, vocês são vizinhos aí, conversa, faz o podcast, como assim a gente tá, né, na mesma caminhada, assim, né? Ambas escolas, pessoas com fome e sede de justiça, né? Como tá lá em Mateus, né? O Jesus falando, né, o Sermão da Montanha. Então, tipo, pessoas sinceras, dedicadas, que têm essa, né, dedicação que vai
transformar o mundo da sua maneira, tipo, de fazer algo melhor, ser um diferencial. Então, tipo, não tem tempo assim pra gente ficar, mas sei lá, o que que aconteceu? Não sabe, não tem nenhum ponto inicial disso. E houve essa discussão, não entendi. Mas o que eu vi do pouco da live foi isso, tipo, eles estavam reagindo a um vídeo, eles estavam comentando sobre, mas ainda assim, tipo, não tinha como o que comentar porque você não conhece, né? Toda a história, quem é o professor, quem é a escola. A mesma coisa se eu chegasse, igual eu falei, né? Muitas vezes que eu conversei na portaria. Eu cheguei na portaria, cheguei na live do Messi Bob, tudo, não cheguei falando, não, mas vou refutar, não sei o quê, porque ainda que eu tenha a minha base de conhecimento sobre algumas coisas que eu estudei, eu tenho que ver como você enxerga as coisas. Porque, é igual eu falei, a conclusão final que eu tirei foi que a gente explica as mesmas coisas, né, com outras metodologias e com outros sinônimos, mas a gente está falando a mesma linguagem. Então, tipo, a princípio é perda de tempo você querer debater os pormenores, né? As coisinhas pequenininhas. Que vai dar essa confusão, esse mal entendido, né? Que foi o que aconteceu. Foi bem por aí mesmo. Com o Dales aconteceu isso. Ele estava falando sobre a ciência do plasma e eu percebi a semelhança na linguagem. Pô, a gente já fala sobre isso. E com pouquíssima variação. Muito interessante. Ó, o Arthur voltou. Aí eu vou aproveitar para respondê-lo aqui. Tu perguntou se eu sou de Pernambuco, Arthur. Eu fui de Pernambuco por um tempo, morei lá, em Jaboatão, e se eu não me engano, tu é de lá, que eu lembro que alguma vez o teu perfil no Facebook, assim, apareceu para mim, aí eu até cliquei para ver e vi lá esse nome. E minha filha é recifense, então tem uma conexão profunda com Pernambuco. Só que no momento estou em São Paulo. Bom, sobre o Akel, eu vou em algum momento sintonizar algum vídeo dele. Se quiser, passa... se tu já mandou algum, eu lembro que eu até separei para ver. Mas eu estou trabalhando algumas sintonias e eu adentro outras quando essas ganham a síntese. Então, até eu trabalhar determinadas energias, aí eu acabo fechando a Taurus por um tempo, reabro para absorver novas simbologias, novas fluências, por um tempo fecho para assimilar, então faço esse processo. Porque aí eu já separei algumas coisas, uma delas é essa abordagem do Akio, que tu já está belamente retraduzindo aqui para gente, de uma forma bem acessível e intuitivamente eu já tinha percebido isso. A conexão das linguagens e o quanto que é questão ajuste de ego para que o eco de fato se fortaleça e a gente faça parte da mesma voz. Sim, com certeza. E acredito que já temos uma boa prosa inicial em relação a esse assunto. Fica o convite para a gente aprofundar mais temas daqui em diante. Essas lives ocorrerão com frequência. Quero trazer vocês aqui para a gente desdobrar temas variados e até com mais pessoas. Vamos fazer um mega encontro em algum momento. E temos um grupo de roda de leitura também. Então, peço que vocês adentrem, que a gente está fazendo a leitura do livro Lúcifer. Por enquanto é o Reinaldo que está puxando, mas a gente vai ajudá-lo. Quem tem acesso ao livro Lúcifer vai fazer a leitura junto. Só que a gente vai abordar livros simultaneamente. Então, esse grupo ele vai ser dividido por tópicos, para a gente abordar vários livros. Então, quem tiver um livro preferido também, quiser alimentar, deixar um tópico lá no grupo, vai poder. Então, vai ser assim, bem dinâmico, bem fluido. E por isso que cada um de vocês que estiver abrindo portais, aprofundando, expandindo, firmando suas raízes enquanto aumenta e alimenta suas copas. Estamos aqui para fortalecer o nosso jardim juntos.
E agradeço demais a presença de cada um de vocês, que a gente possa nos alimentar da fonte que todos nós pertencemos. Gratidão, Davor, a todos aqui do chat, todos que verão posteriormente. Amem com razão, luz para nós. Luz para nós. Isso pra nós.